Olá, amigos! Estão prontos para explorar algo incrível? Hoje vamos descobrir o surpreendente mundo dos insetos. Os insetos são pequenos seres que vivem ao nosso redor. São pequenos, mas super importantes. Vamos conhecê-los mais de perto? Existem muitos tipos de insetos. Você sabia que existem mais insetos no mundo do que qualquer outro tipo de animal? Os insetos são os pequenos ajudantes da natureza. A abelha. As abelhas são uma das trabalhadoras mais importantes da natureza. Essas pequenas criaturas desempenham um papel muito importante no crescimento das plantas e nos alimentos que comemos. Você sabia que as abelhas vivem em grandes famílias chamadas colmeias? Em cada colmeia, há uma abelha rainha, muitas operárias e alguns zambões. Todos têm empregos diferentes. E aqui vem o mais doce. As abelhas produzem mel a partir do néctar das flores. O mel é a sua comida, mas também nos gostamos muito. A formiga. Você sabia que as formigas são alguns dos insetos que mais trabalham no mundo? Elas estão sempre ocupadas. As formigas vivem em grandes grupos chamados colônias, que podem ter centenas ou milhares de membros. Em cada colônia, todos têm uma função especial. As operárias recolhem alimentos, os soldados protegem o formigueiro e a rainha põe os ovos para que nasçam novas formigas. As formigas também ajudam a manter nosso mundo limpo. Elas coletam restos de comida e folhas e os levam ao formigueiro para se alimentar. A libélula. Você já viu uma libélula voando perto de um lago ou rio? Elas são incríveis. As libélulas são um dos insetos mais antigos do mundo. Elas existem há mais de 300 milhões de anos. Você sabia que as libélulas são voadoras experientes? Elas podem voar para frente, para trás e até ficar paradas no ar como um helicóptero. As libélulas comem mosquitos, moscas e outros pequenos insetos. Eles são como os super-heróis do ar, ajudando-nos a manter os mosquitos sob controle. As borboletas. As borboletas são um dos insetos mais lindos e incríveis da natureza. Mas você sabia que cada borboleta começa sua vida de uma maneira muito diferente de como a conhecemos? Tudo começa quando uma borboleta põe um pequeno ovo numa folha. Desse ovo emerge uma lagarta. Depois de crescer muito, a lagarta forma um casulo ou crisálida ao redor de seu corpo. Aqui dentro acontece algo mágico chamado metamorfose. É como se a lagarta se tornasse um super-herói. As borboletas têm olhos compostos que lhes permitem ver cores que nós não conseguimos, como ultravioleta. Elas olham o mundo de uma forma mágica. O louva-a-Deus. O louva-a-Deus é um dos insetos mais interessantes do mundo. Ela tem uma aparência única e habilidades incríveis que a tornam uma grande caçadora. Primeiro, vamos dar uma olhada em seus olhos. O louva-a-Deus tem 2 olhos enormes que lhe permitem ver em 3D, tal como nós. Ele pode até virar a cabeça até 180 graus para observar tudo ao seu redor. E, claro, não podemos esquecer das patas dianteiras. Essas patas são como garras afiadas que ele usa para capturar suas presas. Elas se movem tão rápido que mal podemos vê-los. Você sabia que o louva-a-Deus tem um nome que soa religioso porque parece que está rezando? Mas não se engane, é um predador formidável. A joaninha. Joaninhas são pequenas, mas poderosas.
Esses amiguinhos desempenham um papel muito importante na natureza e são conhecidos por seu corpo redondo e colorido com manchas pretas. Mas você sabia que nem todas as joaninhas são vermelhas com bolinhas pretas? Alguns são amarelos, laranja ou até pretos. E elas podem ter diferentes números de manchas, dependendo da espécie. Você sabia que as joaninhas são grandes aliadas dos agricultores? Alimentam-se de pragas como os pulgões, que danificam as plantas e as colheitas. Além disso, as joaninhas são um símbolo de boa sorte em muitas culturas. Acredita-se que encontrar uma traz felicidade e prosperidade. Os mosquitos. Os mosquitos são pequenos insetos, mas têm um grande impacto. Embora muitas pessoas os considerem irritantes, eles desempenham um papel importante no ecossistema. Você sabia que existem mais de 3.500 espécies de mosquitos em todo o mundo, mas apenas alguns deles picam humanos? A maioria dos mosquitos se alimenta da seiva e do bico das plantas. Mas por que alguns mosquitos picam? Somente as fêmeas picam e o fazem para obter proteínas do sangue, proteínas essenciais para a produção dos ovos. Você sabia que os mosquitos usam suas antenas e um órgão chamado mandíbula para detectar o dióxido de carbono que exalamos e assim sabem onde nos encontrar? Algumas espécies de mosquitos, como a Aedes aegypti e Anopheles, podem transmitir doenças como dengue, zika e malária. Por isso é importante tomar precauções em áreas onde essas doenças são comuns. As aranhas. As aranhas são uma das arquitetas mais incríveis do reino animal. Elas usam a seda que produzem em seu abdômen para construir teias de aranha, plantas e abrigos. Você sabia que a seda da aranha é mais forte que o aço da mesma espessura? É uma das substâncias naturais mais surpreendentes. Algumas espécies de aranhas vivem apenas alguns meses, enquanto outras, como a tarântula, vivem muitos anos. Sabias que as aramas têm sangue azul? Isso se deve a que seu sangue contém cobre em vez de hierro. O gafanhoto. Os gafanhotos são insetos saltadores cheios de energia, podem ser encontrados em quase todo o mundo, exceto nas regiões mais frias como a Antártica. Os gafanhotos são herbívoros, adoram comer folhas, grama e flores, possuem mandíbulas fortes que lhes permitem mastigar os alimentos. Os gafanhotos têm patas traseiras fortes e musculosas, projetadas para pular. Ao esticar e soltar as pernas rapidamente, eles podem se lançar por grandes distâncias. As moscas. As moscas são pequenas, rápidas e estão em toda parte. Você sabia que as moscas têm uma visão incrível? Seus olhos compostos permitem-lhes ver em quase todas as direções ao mesmo tempo. É como ter milhares de câmeras na sua cabeça. As moscas não têm dentes. Em vez de mastigar, eles usam a tromba, que funciona como um canudo, para absorver líquidos. Eles preferem coisas doces como frutas maduras, mas também podem se alimentar de restos de comida, resíduos e outras substâncias orgânicas. Elas são fonte de alimento para muitos animais, como sapos, pássaros e aranhas. Sem moscas, muitos ecossistemas ficariam desequilibrados. A lagarta. As lagartas são pequenas máquinas de comer. Elas são o estágio larval das borboletas e mariposas e sua principal tarefa é crescer o mais rápido possível. As lagartas têm corpos alongados divididos em segmentos. Eles têm 6 pernas verdadeiras na frente, como seus futuros pés de borboleta, e várias pernas falsas chamadas prólides na parte de trás, que os ajudam a agarrar as folhas.
Muitas lagartas têm cores e padrões brilhantes que as protegem de predadores. As cores podem avisar que elas são venenosas ou ajudá-las a se camuflar. Você sabia que as lagartas têm até 4.000 músculos em seu corpo? Isso é muito mais do que os 600 músculos que nós, humanos, temos. A barata. As baratas são um dos insetos mais antigos do planeta. Eles existem há mais de 300 milhões de anos, mesmo antes dos dinossauros. As baratas têm um corpo achatado e oval que lhes permite se esconder nos menores espaços. Eles têm antenas longas e sensíveis que usam para detectar o que está ao seu redor e pernas rápidas que os tornam grandes corredores. Além disso, as baratas têm asas, embora nem todas as espécies voem. Suas cores variam de marrons escuros a tons mais claros, dependendo da espécie. Os vagalumes. Os vagalumes são mágicos. Mas você sabia que na verdade eles não são moscas? São besouros pertencentes à família Lampirida. Existem mais de 2.000 espécies de vagalumes em todo o mundo, e a maioria vive em climas quentes e úmidos. A luz dos vagalumes é um fenômeno chamado bioluminescência. Isso acontece no abdômen, onde combinam substâncias químicas como luciferina e oxigênio. O mais surpreendente é que esta luz é fria, ou seja, não produz calor. É por isso que eles não queimam energia como uma lâmpada elétrica. Os vagalumes brilham por 3 motivos principais: para se comunicar, para atrair parceiros e para se defender. Em algumas culturas, os vagalumes são um símbolo de esperança e amor. E no Japão eles são considerados tesouros naturais. O besouro. Os besouros são uma das criaturas mais diversas do planeta. Pertencem à ordem Coleoptera, que significa asas cobertas. Isso ocorre porque eles têm um par de asas rígidas chamadas élitros, que protegem suas asas delicadas para o voo. Existem mais de 400.000 espécies conhecidas de besouros, e eles podem ser encontrados em quase todos os ecossistemas do mundo: florestas, desertos, campos e até debaixo d'água. Os besouros possuem corpos duros divididos em 3 partes principais: cabeça, tórax e abdômen. Suas mandíbulas fortes permitem morder, cortar e até perfurar madeira. Os besouros são essenciais para ecossistemas saudáveis. Eles ajudam a quebrar a matéria orgânica, reciclar nutrientes e controlar populações de pragas. Você sabia que os besouros podem ser coloridos, metálicos ou até transparentes? Alguns parecem joias vivas. Esperamos que você tenha gostado de aprender sobre essas criaturas incríveis. Se você quiser descobrir mais sobre a natureza e o mundo que nos rodeia, não deixe de se inscrever ao Pequeno Koala. Aqui você encontrará mais vídeos educativos, divertidos e curiosos para crianças como você.